Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma exibição do nosso Entendendo os Pontos Divergentes, e eu quero continuar examinando com você estes que são os pontos divergentes, mas sempre tendo o cuidado de olhar no livro do Senhor, buscar no livro do Senhor e ver o que diz o Senhor nosso Deus com respeito a estas coisas. Hoje o nosso versículo é o versículo de número 4 da Epístola de Judas, que diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nessa oportunidade nos faça capazes de transmitir o desejo do seu coração e a mensagem que é a razão de ser desse texto que acabamos de ler. O texto vai falar de algo que é crescente, de algo que é comum. Veja que houve um tempo que o romanismo lutava tirando a vida dos nossos irmãos que foram cristãos, que foram seguidores de Jesus em outras épocas passadas, homens dos quais o mundo não era digno, que andavam aí pelas cidades pregando o Evangelho. A minha cidade aqui, onde atualmente exerço meu ministério, Esperantinópolis, foi vítima disso. Missionário que veio pregar o Evangelho e saiu daqui espancado por causa da população e da igreja que já estava presente aqui, a Igreja Católica. Perseguiram e ele fugiu pelas margens do rio Mearim para escapar pela própria vida. Houve um tempo que o ataque era externo, houve um tempo que o ataque era semelhante lá no Oriente Médio. As pessoas, por exemplo, que abraçam o islamismo, procuram os cristãos, ameaçam de morte. Nós temos o caso do pastor que hoje enfrenta isso, inclusive o Brasil já entrou com alguma petição lá junto ao Irã, que arbitrariamente tenta tirar a vida dele, como já fizeram com a vida de tantos outros. E é comum a gente assistir alguns vídeos da China, onde pastores são espancados por causa da pregação do Evangelho. Essa, graças a Deus, não é a realidade do Brasil. Mas tem outras agressões que as pessoas estão sofrendo a nível de Brasil, a nível de país, que é muito mais perigosa. É a morte na panela. Foram fazer uma refeição para os profetas e agora introduziram ervas venenosas, introduziram aí comida mortal. E essa comida, Jesus havia dito que o homem não viveria nem só de pão e nem só de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E essa morte na panela que eu digo é quando as pessoas começam a juntar a palavra de Deus com as suas abominações, com as suas heresias, com os seus próprios fermentos, que Jesus já nos disse: olha, se afastem do fermento dos escribas e dos fariseus, que é a hipocrisia. O texto diz que certos indivíduos se introduziram no nosso meio. E qual o perfil desses indivíduos? Eles já estão desde há muito antecipadamente pronunciado para esse juízo. E ele vai dar aqui algumas características acerca dessa pessoa que faz esse tipo de coisa. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus. Na nossa cultura brasileira, nós temos aí um pretenso gentil rabinizado, auto-rabinizou-se. Ele senta com os seus comparsas, ele senta com a malandragem, né, que alvoroça as turbas e tenta comunicar os desvaios. O seu ministério começou como fruto da sua prostituição, do seu relacionamento quebrado, aquele relacionamento que Jesus Cristo disse que o ministro, o candidato ao episcopado, o candidato ao ministério pastoral deveria ser marido de uma só mulher. Ele quebrou isso indo para a prostituição e na prostituição permaneceu
casou-se todo legal nos termos da lei dos homens, mas violando assim a palavra de Deus, jeitosamente estabelece a sua própria tradição por causa da sua autocapacidade filosófica de argumentar e por aí vai. E ele então se introduziu no nosso meio trazendo coisas estranhas aos nossos ouvidos, que vai contrário ao evangelho que de Cristo nós recebemos. E o texto ele é muito certo, que diz que muitos indivíduos se introduziram com dissimulação. São pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está distante de Deus. A sua boca vive propalando grandes abominações aos olhos de Deus. E a Bíblia, ao nos dizer que esses indivíduos que se introduziram no nosso meio são pessoas ímpias e que transformam em libertinagem a graça de Deus. Eu estava ouvindo um dia desses aí e assistindo um dos vídeos, e o cara pegou o Chico Xavier e colocou no reino dos céus e disse que vai se encontrar com ele lá na eternidade. E sabe qual era a razão todinha porque vai se encontrar com o Chico na eternidade? É muito simples. É porque ele diz que tem pena do Chico. Porque o Chico praticou boas obras, deu esmola, socorreu o necessitado, o carente, e ele disse que vai dar um abraço nele lá na eternidade. E eu acredito que provavelmente eles se encontrarão mesmo na eternidade. Para o Chico o destino já não tem como ser mudado, mas para ele que está aqui, certamente se ele não se converter, eles vão se encontrar. Mas é lá naquele lugar onde Cristo disse que haveria choro e ranger de dente. Por quê? Porque Jesus Cristo disse que nenhum espírita entraria no reino de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Senhor foi exaustivo ao dizer que não deveria haver no meio do povo quem praticasse tais abominações, de se comunicar com os mortos, de fazer invocação a esses espíritos e tudo. E a Bíblia diz que muitos apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E não é escondido de ninguém quando você lê os livros do Chico e quando você examina as suas obras, como tem feito, você encontrar diversas vezes ele em contato com os espíritos e ensinando as pessoas a partir do que diziam os espíritos enganadores com os quais ele mantinha contato durante a sua vida aqui. Fazendo tais coisas, ainda conseguir botar ele no reino dos céus, tem que deixar de ser um simples ouvinte da palavra e passar então agora a ser um legislador de uma estranha nova aliança que se queira fazer, não mais com Jesus, mas agora com os desvairos deste homem que transforma em libertinagem a graça de Deus. Mas se você for olhar quanto a Deus e quanto ao Senhor Jesus, ele tem o cuidado de proclamar como o Senhor e dizer que é santíssimo, mas é como o Senhor Jesus disse: que adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Não é uma coisa que eu botei aí e vocês, se quiser, aí faça do jeito que vocês bem entender e eu vou aceitar, não. Então o texto ele é muito profundo e o Senhor Jesus disse em uma outra ocasião: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são desejos do coração corrompido dos homens. E a verdade é que a carne ela luta contra o espírito, porque estão assim numa situação diametralmente opostas entre si, para que a gente não faça o que é conveniente, aquilo que deveríamos estar fazendo. E o texto ele vai nos dar uma dimensão maior acerca daquilo que é e que deve ser o compromisso cristão. O próprio Senhor Jesus naquela ocasião já advertia para os seus discípulos a se apartarem daqueles fermentos dos herodianos, dos fariseus, bem como de toda aquela corja que estava em torno de Cristo para tentar apanhar em alguma falta. E é interessante quando a gente olha para esse texto, dizendo que alguns indivíduos se introduziram com dissimulação no nosso meio. E o que é isso? É pessoas que de forma secreta
eles vêm para o nosso meio e se estabelecem entre nós e de forma fingida, hipócrita, começa a botar um gosto diferente à doutrina que nós recebemos. Eles são pessoas que não têm o temor de Deus no seu coração, porque a única coisa que eles consideram são as suas filosofias, as suas vãs sutilezas, as corrupções de origens humanas que se instauraram no seu coração. E tendo estes a mente cauterizada no pecado, afundada, encaliçada mesmo no pecado, já não consegue deixar-se ser levado pelo Senhor. Mas ele entende que a vida dele já não corresponde àquilo que a Bíblia Sagrada descreve como sendo o perfil de um ministro do Evangelho. E por assim fazer, então ele vai de mal a pior, abrindo a sua boca com palavras nojentas, cebosas, que é aquilo que está dentro do coração dele. O coração do homem fala, bota pela boca, aliás, aquilo que está preenchendo, está aglomerando. Se o homem está cheio da palavra, então ele fala da palavra de Deus e expunha a palavra de Deus. E uma outra situação é que a gente vê essa galerinha se envergonhando do Evangelho, faz mais uso das filosofias aprendidas nas suas universidades, nas suas faculdades, do que o uso propriamente dito da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ministrada na sua simplicidade, ela é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, e a palavra dos homens, ela te dá respaldo social, te causa admiração diante das pessoas não crentes, por aí vai. Por causa do meu nome, Jesus disse, vocês serão odiados de todas as nações. Foi isso que ele disse. Ele disse que o mundo ama aquilo que é dele. E a Bíblia diz que quando os falsos profetas, essas pessoas que ainda não fizeram uma aliança com Jesus, começaram a nos elogiar muito, o Senhor disse, ai de vocês, porque assim eles fizeram com os falsos profetas. Foi isso que eles fizeram, eles amaram os falsos profetas. E no dia que a gente estiver sendo amado por aquelas pessoas que não têm o temor de Deus e que não andam segundo a palavra do Senhor Jesus, você pode ter certeza que tem um ai prometido para mim e para você, pelo simples fato de que os homens que não têm Deus, eles amam mais as trevas do que a luz. E se eles já estão nos amando, é porque nós estamos deixando de brilhar e estamos virando luz, deixando de ser luz, aliás, e passando a ser trevas. Nós estamos deixando de ser obreiros de Cristo e passando a ser ministro da iniquidade. Que não suceda que haja em qualquer um de nós, amados, um coração perverso, para que se afaste do Deus vivo, buscando as corrupções de origem humana do tempo presente. Porque eu quero dizer uma coisa para os amados. Um dia o Senhor Jesus prometeu que Ele retornaria para esse mundo, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E você tem a oportunidade hoje, diante dos teus olhos, diante de ti, de fazer a boa confissão, a confissão da esperança que há em ti. O texto, ele é muito profundo para nós, diz que essas pessoas, elas transformam em libertinagem a graça de Deus. É porque dizem que somos salvos pela graça, que nós não temos compromisso. Nós não precisamos estar seguindo mandamentos que está escrito na Bíblia. A Bíblia não é um livro de mandamento. O Senhor disse, novo mandamento eu vos dou, mas não estava dando mandamento coisa nenhuma. Se vocês me amar, guardarão meus mandamentos. E ele disse, não é guardar mandamento coisa nenhuma. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo disse, hoje eles estão dizendo pela sua autocapacidade de estar com lucubrações, torcendo as Escrituras Sagradas para as suas próprias perdições e para a destruição das almas dos seus ouvintes. São almas inconstantes que aprendem sempre e nunca podem chegar ao pleno conhecimento do Evangelho de Deus. Mas eu quero que esses dias, meditando a palavra com você, esse canal seja uma fonte de Deus para te levar a mensagem do Evangelho pleno, do Evangelho vivo de Jesus. Jesus tem muito mais para você. E você pode provar tudo que da parte de Deus te for dado, desde que você tenha a plena consciência de que o seu serviço é ao Senhor. E eu quero convidar você
a se entregar ao chamado de Deus, a se render à vontade do Senhor e andar cada dia examinando as Escrituras como faziam os bereanos, que foram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim como estava sendo dito. E hoje você tem essa oportunidade de, junto comigo, estar abrindo a sua Bíblia e à medida que você estiver lendo, você vai perceber que eu estou, à medida em que discorro com você, citando outras partes da Bíblia de forma sistemática a levar uma mensagem sem mescla de erro. É verdade que eu posso cometer erros? Sim, afinal de contas eu sou filho do dono da verdade, mas não sou o dono da verdade e nem pretendo ser o dono da verdade ou ter a palavra última em termos de fé. Não é essa a minha pretensão. A minha pretensão aqui é convidar você a examinar as Escrituras, porque nós também cuidamos de ter nela a vida eterna e são elas que dão testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele nós queremos render a glória desde agora até o dia eterno. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Eu espero você no nosso próximo Entendendo os Pontos Divergentes.